Senhoras e senhores, está começando mais um Pipocando e hoje para falar de Steven Universo. Yes. Eu sou quase o Steven Universo. Yes. Só me faltava uma grande pedrola nesse umbigão aqui e pronto. Eu sou quase como as pedras preciosas. Rodio, nem tudo são pedras preciosas. Vou falar sério mesmo, cara. Nem tudo são pedras preciosas. Por isso Tá sobrando R, né? Pra quem faltava de vez em quando, agora tá sobrando. Né? Então, galera, a gente vai listar agora os momentos adultos em Steven Universo. Na verdade, Steven Universo é um desenho que fala de várias temáticas complicadas, verdade, né? complexas. Assim, na verdade, as crianças às vezes eu acho que talvez nem percebam, mas vai se tornando natural o fato de que as Crystal Gems são mulheres e algumas delas se apaixonam umas pelas outras, e é um desenho infantil, etc, etc, etc. É claro que é normal um desenho de aventura ter muita pancadaria, porrada, ação, luta, mas algumas vezes daria pra diminuir um pouquinho, assim, a dose, né, por causa da censura livre que esses desenhos têm na televisão. É verdade. Que nem no episódio do Frybo, em que o mascote da lanchonete fica completamente possuído, galera, Satanás, por uma lasquinha da gente e começa a socar batata frita na galera. Uma cena pesada. Pesado. Senhora dona de casa, acompanha sempre seu filho assistindo esse tipo de conteúdo, que, na verdade, Satanás fez... Satanás incluiu na programação do Cartoon Network. Satanás fez questão de incluir na programação para aliciar as jovens crianças. Legal! Essa cena foi encurtada em vários países, inclusive aqui no Brasil, por ser muito violenta e porque envolvia tortura dos personagens de alguma forma, né? Pegava aqueles bichos, puxava. É meio pesado. Eu quando assisti achei meio pesado, mas como pesado, não é, né? Não pesado. são pessoas. Ele vai transformar você em purê! O episódio ele teve outra cena editada de quando o Steven ataca o Frybo com as suas roupas mágicas e fica peladão no meio da cidade. Cortaram a parte que ele caminha, né, de costas na direção do Frybo, né, que mostra o bumbumzinho dele lá todo, e cortaram já pra um momento onde ele tá arrancando a pedra do bicho, né, tipo, tirando a gem, o fragmento dele. Censuraram. Isso. Eu tô bem! Quando eu joguei a cueca nele, ele não suportou. Outra cena que foi considerada exagerada, galera, foi no episódio Steven Melancia, quando a Garnet, ela estraçalha sem dó um monte de melancias malignas. Mesmo sendo melancias, a gente fica imaginando que as melancias têm pais, Mas você sabia que as melancias têm família. Mas você sabia que tem um Às procedimento vezes pra isso? a melancia tem filhos pra cuidar mesmo. Ela tem caroço, os caroços pra cuidar. Muitos caroços. E aí, não é? Vai ficar órfã. Bebê melancia. Eu entendi. Você impediu as melancias de atacarem os outros, fazendo elas atacarem você. Olha o que vocês fizeram! Visualmente não é muito sangrento, mas os pedaços voando na tela seriam os órgãos, né? E as partes vivas das melancias, que são tipo uns mini humanoides, mini Stevenzinhos, né? E esse conceito ficou meio perturbador. Então, às vezes, no desenho, mesmo que sejam com coisas que não são vivas, o conceito por ser perturbador faz a censura entrar em ação. Inclusive, eles reduziram a intensidade do combate aqui no Brasil, então a luta é bem mais curtinha na TV. Todo mundo, por favor, para! Eu tô bem! Olha, vocês não têm mais que lutar! Ai, socorro! Elas vão me pegar! Outra coisa que com certeza assusta a galera, mano, a criançadinha, é a quase morte de alguns personagens. Que isso no Steven tem bastante. Isso tem bastante, né? Tipo a cena no fim da primeira temporada em que a Garnet é atacada pelo desestabilizador de gems lá e aparece trincando e logo depois explodindo. E ela ainda faz um olhar meio depressivo, assim, tipo, pro Steven dizendo adeus. Assim, é tem uma triste, coisa... É horrível. O desestabilizador de gems. E no episódio Samurai Steven, a Pérola tomando uma espadada do seu holograma também foi um tanto pesada, galera. Ela só se distraiu um pouco e tomou um touché. Touché nela. Jeito de... Nossa! Não. Touché nela. Pérola! Pelas carambolas! Eu lembro que eu fiquei chocado, eu achei que ela ia morrer de verdade. Porque assim, tem um conceito no Crystal Gems, que é aquela. O que acontece? Quando uma gem ela é atingida, ela volta a ser só a pedra, e aí ela passa um tempo lá, tipo, refletindo sobre a vida, e aí volta. Você entendeu? Então o que acontece? A primeira vez que isso foi introduzido, se eu não me engano, foi nesse episódio. Então ela levou uma espadada lá e morreu.
Já era. É. Mas não. Também é traumatizante a hora que o monstro voador engole de uma vez a cabrinha que o Steven chamava de Steven Jr. naquele episódio da Mulher Gigante, o que é muito triste, mas depois você vê que ele não morreu. Steven Júnior! E além disso tudo, existem momentos meio assustadores demais para um público infantil, tipo algumas cenas com alusão a possessões, fantasmas, coisas que dão um medo mesmo, tá ligado? Tipo, Não é coisa porque de desenho que é susto. pra criança. Isso. Por exemplo, no episódio Pesadelo Hospitalar, tem umas aberrações de pernas e mãos querendo matar a Connie. E o Steve tá num hospital, galera, que é completamente fantasmagórico. Aquilo é medonho. Eu vou te salvar. Vai. Você não vai pegar a minha Connie. Mas, cara, é muito assustador. Eles estão presos lá no hospital com a mãe da Connie. E aí, de repente, começa a chegar um monte de bicho satânico. E aí, a Connie tem que usar a espadona dela lá e ela resolve tudo. Mas tem essa tensão de que eles não podiam batalhar naquela hora. Então, a gente ficou achando que a gente não sabia o que ia acontecer, cara. O ambiente hospitalar macabro faz bastante referência aí a vários filmes de terror, como Jogos Mortais, O Albergue, Fenômenos Paranormais e por aí vai. Tem muita referência, assim, e é também um desenho de muitas referências. Também dá um medinho, galera. No episódio Clube do Horror, quando o Ronaldo joga o Lars sem dó pra servir de oferenda pra Casa Mal Assombrada, na tentativa de salvar a sede. Mano, jogar de oferenda. Esse desenho ele é bem macabro. Espírito, eu te entrego um pacote das trevas! Devolva-nos a inocente sede! Oh, peraí, cara! Nós éramos amigos! E você me rejeitou! E esse episódio mostra fenômenos de poltergeist e uma ambientação muito avermelhada que pode ter assustado aí a criançada muito mais do que era esperado, né? E outra coisa interessante é que muitas piadinhas da série são meio adultas, galera, e provavelmente só a galera mais velha vai entender. O que é normal desses novos desenhos, mas no Steven Universo rola bastante isso. Por exemplo, no episódio Tantos Aniversários, o Steven ganha a aparência de um quarentão e pede pra Sadie ajudar ele a se trocar num papo que ganha uns ares, assim, de perversão. Ele é uma criança com corpo de adulto, né? Aí não é à toa, galera, que a Sadie fica bravona, expulsa ele do mercado e quase bate nele com um banquinho. Que é o que se faz quando um quarentão chega uma menina mais nova pra trocar a roupa dele, né? Me ajuda a vestir a roupa de adversário! É melhor correr mesmo. No episódio Precisamos Conversar, o Greg diz pra Rose que foram maravilhosos os meses com ela, então ela solta um oh yeah, bem erótico assim, com um olhar bem provocante. Esse desenho é aquele clima, tipo, os adultos estão falando e as crianças não estão entendendo, sabe assim? Look, these last few months have been great. Oh, yes. Aqui no Brasil, a dublagem dessa cena praticamente eliminou a piada por ser considerada imprópria para um desenho com censura livre. Isso acontece muito, os desenhos vêm de fora com uma censura maior e a galera tenta deixar aqui mais abrangente, porque o canal quer fazer um investimento e quer que abranja mais gente. O máximo de pessoas possíveis. Esses meses foram maravilhosos. Foram mesmo. Mas tô ficando meio preocupado com o futuro. Pergunta pra Garnet. Tô começando a me perguntar se você me respeita. E o Cebola também merece um especial com todas as suas maluquices, tipo quando ele põe a fita do próprio parto pro Steven assistir no episódio Amigo Cebola. Cebola é totalmente desregulado das ideias. Ok, tô pronta. Ei, essa é a sua mãe. Já tô pronta. E ela tá pronta pro quê? Ai, cauda amarela. Ai, acho que tá na O que tá acontecendo aí? saindo. Feliz aniversário, Cebola. Ele é um personagem sádico, muito sádico, galera. Em vários momentos da série, ele tenta provocar sensações de desconfortos pro desespero do Steven, né? Ele é um cara que causa com o amigo. Sim, Essa é a função dele. Sim, totalmente. Ele não fala, ele é muito estranho. E a mãe dele também não é muito normal, né? Nesse mesmo episódio aí, o Amigo Cebola, a Ametista ri das pantufas dela e ela fala: você não sabe o que eu fiz nesses chinelos. Que diabo será que ela fez? Será que aconteceu, né? Não vamos nem perguntar. Ah, você tá usando pantufa. Você não sabe o que eu fiz nesses chinelos. Outra parte que é engraçada pro público mais velho é no episódio Negociando com Cebola, quando o Steven pergunta pro pai se ele viu um dos seus bonecos. Aí o Steve fala que perdeu uma coisa preciosa pro pai, e o pai entende de outra forma e pergunta se ele perdeu a sua inocência, querendo perguntar mais ou menos se ele tinha perdido a virgindade. Pesado. Cara, você tá tão triste e molhado. O que aconteceu com a sua vida, filho? Eu perdi uma coisa preciosa. Sua inocência? Eu perdi o cara patrulheiro.
E no episódio, a vítima da pegadinha, a Sadie, quase fala, além do necessário, quando ela vai contar pro Steven sobre a noite que passou com o Lars. Ela já é uma adolescente quase adulta, né? E o Steven é um cara de 10, 11 anos. Ela fala que o Lars comprou os biscoitos favoritos dela, deixou ela ser o Player 2 lá no videogame dela, e eles passaram a noite todas juntos, e o Steven ainda responde o que é quase um sarcasmo da série, fala, é mesmo, o videogame é bom a beça. E ela dá uma, né, assim, rola essa questão, assim, né, de que ele não entende que rolou um... Não, deixa pra lá. Deixa lá. Nosso programa é livre. Isso foi muito legal. Videogame é bom a beça. Acho que sim. A gente não pode esquecer do episódio Capacidade Máxima, quando o Steven, ele encontra algumas revistas do seu papi, e uma delas não é uma muito educativa. Assim, não é mais... E o pai dele ainda passa um papo de que aquela revista vai ser, sim, interessante pra ele, mas quando ele for um pouquinho mais velho. Você vai gostar dos Meninos Gênios, Obras Completas de Howard, do Cão Espacial, e acho melhor guardar esse pra quando você for mais crescidinho, hein? Outro ponto que rola na série, galera, e que é bem polêmico até, é a sensualidade das personagens, que tem curvas bem definidas, às vezes até exageradas pra um desenho infantil, né? A imagem de algumas gens tem influências do estilo de desenho japonês, e quase sempre os animes e mangás são destinados pra um público um pouco mais velho, e realmente é bem carregado isso, né? O desenho, galera, ele foi baseado num livro que chama Steven Universe Art and Origins, e tem muita coisa sobre a criação dos personagens, suas influências externas no livro, mas ele ainda não chegou pro Brasil, não foi traduzido, que pena. Outra coisa que também chama atenção é que as Crystal Gems, elas fazem umas danças sensuais quando elas vão fazer uma fusão, tipo, dando uma... elas têm que dançar, elas têm que entrar numa sincronia, né? É uma versão sexy das fusões do Dragon Ball. Tipo isso. Tanto é que quando a Amethyst e a Garnet vão se juntar no episódio do treinador Steven, a Pérola até cobre os olhos de Steven e fica meio envergonhada com toda aquela cena das gemas se juntando. A dança das duas é bastante atraente, mas o que causa a maior estranheza é a posição final da Garnet, né? Que abre as pernas pra Amethyst meio que entrar. Chega, vamos falar de outra coisa. Mas é uma posição de balé. Fala de outra coisa. Desculpa. Outro momento polêmico aconteceu e precisamos conversar quando a Pérola se funde com a Rose. Mano do céu, que bacanal. Pra fazer ciúmes por aí. Se faz ciúmes, é não, pode pôr o pino que eu falei. Pode pôr o pino que eu falei. Se faz ciúmes, cara, é lógico que tem relação íntima sexual. Não, mas é que elas se gostam. Um desenho muito 10, cara. Metade dos pais que estão assistindo já não estão mais autorizando os seus filhos a assistir. Então, mas o desenho é muito foda. Agora que eles sabem do que se trata. Junto. É que assim, não falando são só assim, gemas, não são pedras semi-preciosas. A dança das duas é bastante íntima e até um pouco picante. E o resultado disso foi a censura em todo o Reino Unido, que alegou que o momento era desproporcional ao resto da série. Muito sexual aquele momento específico em comparação com o resto. A rainha olhou e falou, não. Não. Isso gerou muita polêmica com os fãs que acreditavam que a censura só aconteceu por serem duas personagens mulheres. E o critério teria sido um pouco preconceituoso. Sei lá, é pesado. Pode ser. Eu acredito. O pessoal tá tão conservador hoje em dia, não deixa duas geminhas se amarem. Eu também acho que deveria passar. Outro momento quente foi em Aventura na Ilha, quando a Sadie e o Lars dão um beijo estilo novela das 8, que no Brasil foi editado e virou só uma bitoquinha, assim. Você acredita, cara? Steven! Há quanto tempo tá aí olhando a gente? Você não sabe o que é privacidade? As pessoas entram e saem do meu quarto o tempo todo. Além de tudo isso que foi comentado, a gente não pode deixar de falar da abordagem que o desenho faz a temas importantes e reflexivos. Ele é bem cabeça, cara. Pode crer. Não são assuntos especificamente pra adultos, mas muitas vezes podem passar despercebidos pro público mais jovem. Então, só pra vocês terem uma ideia como é cabeça. Logo de cara, na abertura do desenho, a música fala sobre empoderamento feminino, olha que legal. E a quebra de preconceito de gêneros, deixando claro, não pense que não podemos. Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos. Abaixo a covardia. Não é à toa que Steven Universe é o primeiro desenho do Cartoon Network totalmente criado e produzido por uma mulher. Foi o primeiro desenho. E ela era o quê? Roteirista do Hora de Aventura. Putz, essa daí é fé, hein? Cara, a história dela é muito legal. Inclusive, ela fez várias das trilhas sonoras do desenho. Ela canta a música final. Muito legal. Que é muito bonito. É um dos poucos desenhos que foge desses estereótipos, galera. Já que o personagem principal é meio gordinho, tem cabelos enrolados e nem de longe é o cara mais fortão dali do desenho. Traz uma mensagem de inclusão, diversidade, tudo que a gente precisa hoje em dia. E Steven Universe também fala sobre relacionamentos de forma moderna, fugindo um pouco desse padrão quadradão dos desenhos animados, daquele romance antigo, enfim. Entre homem e mulher, principalmente. Fica claro que o relacionamento do Greg e da Rose nunca foi matrimonial, eles nunca se casaram, e sim uma experiência nova que eles decidem viver. E olha que legal. Ó, galera, vai ter um pequeno spoiler aqui sobre a série, então se você nunca assistiu,
assistiu e tá interessado, clica aqui e pula. E a série também aborda o relacionamento homoafetivo de maneira simples, sutil, através das personagens, por exemplo, da Ruby e da Safira, que formam um casal de gems que estão sempre unidas. Um exemplo disso acontece no episódio Libertador, quando as duas se encontram e trocam abraços e beijos românticos antes de se fundirem e virarem a Garnet. Steven, obrigada. Mas esses assuntos que a série aborda, né, acabam tornando ela muito polêmica. Em alguns países acabou gerando muita censura nesse episódio aí, por exemplo, na Rússia, no Oriente Médio. Lá nem pica-pau entra. Então. Alguns fãs mais conservadores também não aceitaram o acontecimento e argumentaram que as gems não têm gêneros definidos, então elas não poderiam ser gays, não vem com esse papo, entendeu? Então, mas é que aí rodou mesmo, porque um dos produtores do desenho respondeu pelo Twitter que, segundo os padrões de terminologias humanas, porque elas são ETs, a Ruby e a Safira seriam sim um casal homossexual. As duas são do mesmo sexo. Chupa. A criadora do desenho, Rebecca Sugar, diz que é importante oferecer espelhos para aquelas pessoas que quase nunca são representadas na grande mídia tradicional. Ou seja, a gente quer ver a gente mesmo na televisão, na internet, né? E não pessoas que não têm a ver com a gente. E ela é muito... Cara, ela é demais porque ela é uma nerdona. Além de tudo, ela é uma nerdona maluca, cara. Eu adoro essa mulher. Eu queria indicar também que toda a trilha sonora do desenho foi agora disponibilizada no Spotify. E as músicas completas que aparecem no desenho são bem mais legais quando você ouve elas inteiras. Tem muita mensagem da hora, então entra lá, procura lá Steven Universo, vocês vão achar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Foi um mar. Mas eu me emociono com o Steven Universo. Eu acho pesadíssimo. Desenho que é bem mais pra adulto, eu acho. Você não tem um coração, você tem uma gema. E no episódio... Só uma gema de ovo mesmo, velho. Minha ametista, linda, show, diva.